Olá, estamos aqui em mais um episódio do Pod Bar e hoje com uma convidada super especial, a Andrea Levi, psicóloga clínica e bariátrica, cofundadora da ONG Obesidade Brasil e também autora do livro Manual de Instruções para Pacientes e Familiares sobre Cirurgia Bariátrica e Sucesso de Vendas há tanto tempo, né, Andrea? Muito prazer, que bom que você está aqui conosco hoje, conversando um pouco sobre esse lado da saúde mental dos pacientes que pretendem fazer, já fizeram ou estão fazendo a cirurgia bariátrica. Muito bem-vinda. Obrigada, é um grande prazer estar aqui com vocês, levar informação de qualidade para as pessoas que precisam conduzir a sua cirurgia bariátrica, ou familiares, ou amigos também. E estou muito feliz de estar aqui hoje, que a gente possa levar essa informação para todo mundo em linguagem muito acessível. Esse é o nosso objetivo aqui, viu, André? Quando a gente criou o Pod Bar, acho que um ano atrás, né? Um ano e pouquinho, a ideia era essa, a gente tentar falar muitos assuntos que envolvem cirurgia bariátrica e obesidade, mas de uma maneira descomplicada. Porque o que a gente percebe é que, para muitos pacientes, a cirurgia bariátrica ela parece uma coisa absurdamente complexa. E, para outros, o paciente acha que vai cortar o cabelo e que não tem a menor responsabilidade ou entendimento do quanto existe ali a necessidade de um protagonismo do paciente na condução do pós-operatório, né? E quantas pessoas pagam preço por isso, né? Por não ter esse entendimento, não é? Exatamente. E é a responsabilidade nossa, de profissionais de saúde também, né? Chamar esse paciente para a responsabilidade que ele tem. Então, eu sempre brinco que ele vai tirar uma carteira de habilitação para conduzir a cirurgia bariátrica dele, sendo bem preparado. E, pessoal, vocês imaginam quando a gente estava chamando a Andrea aqui para conversar hoje, né? Qual o tema que a gente ia trazer? Porque quando a gente fala de saúde mental, tem tanta coisa que a gente queria falar, né? Vamos falar sobre isso, sobre aquilo, depressão, ansiedade, compulsão. E, enfim, a gente decidiu escolher um tema que nós somos apaixonadas e é tão difícil poder trabalhar isso e tão comum dentro de um consultório, tanto médico quanto psicólogo, que é sobre a imagem corporal. Tanto antes de operar, quando esse paciente tem a doença obesidade bastante instalada, e depois, que é essa transformação que falam, né, do borboletando e coisas desse tipo. Então, como a imagem corporal desse paciente se transforma e como que ele lida com esse momento. Então, hoje vai ser uma conversa bastante rica, né, Má? Muito. E tem uma questão muito importante que a Andrea deve estar muito adaptada a ver também diariamente aí nos atendimentos, que é... Primeiro que o paciente não percebe, vamos falar do pós primeiro. Ele não percebe que ele está emagrecendo. E aquele paciente que ele percebe, mas ele realmente não se via com tamanho obesidade, com tamanho peso. E aí, os dois se assustam. São dois tipos de... E às vezes os dois são um só, né? Porque é o cara que não se via, a mulher que não se via. E começa a emagrecer e fala, pera, mas será que eu estou emagrecendo? Porque eu nem era tão gordo. Então, esse raciocínio é muito difícil de você organizar para alguém. Muito. Tem muitas pontas para a gente puxar, né? Eu costumo dizer que a pessoa... a cabeça demora mais para emagrecer que o corpo, né? Demora muito para encaixar a cabeça nesse corpo que é uma transformação enorme, né? Que quem nunca passou por isso, você emagrecer 50, 60 quilos, é como pegar você e colocar no corpo de outra pessoa e falar, haja normalmente. Seja você. Seja você, né? Sendo que toda a construção da imagem corporal, desde que a gente é criança, ela tem... momentos fundamentais desde a infância. Então, quando a gente é criança, a gente tem 1000 apelidinhos, carinhosos ou não, né? É o gordinho, é o baixinho, é o altinho, é o inteligentinho, é o burrinho, é o feinho. É assim que o mundo funciona. E a gente vai crescendo com aquilo, com rótulozinhos, né? Como eu disse, carinhosos ou não, mas aquilo tá, né? A criança não tem nem defesa contra isso. E comparação com o irmão, o outro é mais inteligente, o outro é menos, o outro é maior, o outro é menor. Enfim, e a gente vai usando esse material que nos vão dando, né, para construir a nossa autoimagem, nossa imagem não só corporal, mas quem a gente é no mundo. Quando a gente cresce com obesidade infantil, na adolescência, e chega numa cirurgia bariátrica na vida adulta, essa reconstrução da imagem depois que a pessoa emagrece, ela é mais complicada do que alguém que desenvolveu a obesidade já na vida adulta. Porque ela retorna a um lugar mais ou menos conhecido, né? Pode ser que ela tenha ficado pouco tempo ali naquele lugar, mas é um lugar conhecido. Uma pessoa que tem obesidade desde a infância, ela tem que buscar referências do nada. Do nada. E já adulta.
né? Então, é muito difícil construir essa imagem. Essas são as pessoas que compram roupas muito maiores durante muito tempo, às vezes durante anos, que realmente não conseguem se entender com um estilo que elas nem conhecem. Então, é bastante trabalho. Emocionalmente falando, é muito trabalho. E aí vem os apelidinhos ao contrário. Ah, agora que você emagreceu, está se achando, né? Nossa! Então, sempre a pessoa com obesidade, ela sofre uma repreensão, né? Se ela quer tratar... eu vou ao médico, eu vou tomar remédio. Ah, remédio faz mal, não vai fazer isso? Eu costumo pelo amor falar de que a Deus. obesidade é a única doença que ela é invadida por todos. Todo mundo sabe alguma coisa. É impressionante, né? E o obeso não tem paz nunca. Nunca. Se você decide cuidar, você não tem paz. Se Você vai decide numa não festa, cuidar, aí você vai pegar um docinho, tá vendo? Por isso que é obeso, tá pegando doce. Se não come, por que não come? Já tá obeso não mesmo. adianta mesmo. Então, ficou magro demais. Tá com cara de doente. É todo mundo. Parece que a torcida do Corinthians e Palmeiras se unem para vou dar um piteco aqui na vida dessa pessoa. E se você fala que vai tratar clínica ou cirurgicamente, você é repreendido. Porque imagina, cirurgia, Não uma precisa. mutilação, que absurdo. E com bariátrica é fácil, né? Com Bariátrica é fácil. Você também Ai, é essa preguiçoso, frase. hein? Tem depois eu vou falar do livro, mas tem um capítulo no meu livro que começa assim. Se você acha que cirurgia bariátrica é o caminho mais fácil, senta e lê até o final, porque você não sabe nada. Não sabe nada. Não tá entendendo nada, Não né? sabe nada. Exatamente. Né? E isso. assim, muitas pessoas perguntam, você vai fazer cirurgia bariátrica ou tratamento clínico? Uma coisa não exclui a outra. Aliás, o paciente bariátrico, ele é um paciente clínico para o resto da vida, né? Então, psicologicamente, essa construção é difícil, da imagem corporal, da imagem de quem eu sou, às vezes até da imagem profissional. O que eu quero? Tantas pessoas vão estudar outra coisa, vão fazer outra coisa, mudam o casamento, mudam... A gente falou isso num outro episódio, que a transformação, ela é geral, né? Geral. Em tudo. E Parece dá que- muito trabalho para a pessoa. Parece que ela, assim, saiu de um casulo e tudo é fácil. Não, tudo é muito difícil, custoso, dá medo. Não é pouca coisa. Tem uma paciente que mandou no Instagram recentemente, aliás, uma perguntinha que eu preciso responder ainda, mas eu não consegui responder, que eu falei, gente, como responderei essa pergunta? Vamos responder aqui. Doutora, antes da cirurgia, eu ria para fora. O meu riso era alto. E depois que eu operei, agora eu rio para dentro. O que a bariátrica tem a ver com isso? Eu parei Ué, e falei, como que responder profundo. isso Nossa. numa caixinha de resposta? Porque daria uma sessão inteira de terapia sobre isso, né? Posso te ajudar a responder Vamos pouquinho. ajudar agora! Né? O que acontece? Nessa reconstrução emocional, que é gigantesca, né, de alguém que emagreceu tantos quilos, a pessoa não sabe nem onde pôr a mão. Não sabe nem que lugar ela ocupa, né? Quantas pessoas a gente vê que acabaram de emagrecer, assim, aquele um aninho, assim, e ela ainda acha que ela não passa naquele espaço. Ela ainda passa de ladinho. Isso é involuntário, que ela ainda vai olhar a cadeira para saber se ela cabe ali naquela cadeira. E talvez isso dure para sempre. Né? Porque eu digo, quando a gente tinha 5 anos e você foi atropelado na rua, nunca mais você vai atravessar uma rua sem ter uma palpitação, olhar para os dois lados, mesmo que seja uma rua deserta. Então, se você já não coube numa cadeira, se você já não coube numa roupa, se você já sofreu um constrangimento, e todas as pessoas com obesidade já sofreram, né? Um julgamento, um constrangimento, nunca mais ela vai achar natural, né? Coisas que, para quem nunca teve obesidade, são naturais, né? Então, esse rir para fora ou rir para dentro faz parte da contenção, faz parte do... Nossa, agora eu ocupo um lugar menor, eu tenho que estar mais contida, eu não sei como agir. Olha que interessante. Então, é uma reconstrução. E muita gente fala isso mesmo. Depois que eu operei, eu perdi a graça. Eu não sei, mas, na verdade, isso faz parte da pessoa se sentir segura. A pessoa que emagrece muito, muitas vezes ela se sente frágil, fragilizada. Mesmo que ela esteja com mais saúde, mesmo que ela esteja se gostando mais, mesmo que ela esteja se sentindo mais bonita, se vestindo do jeito que ela quer, ela se sente mais frágil por um bom tempo. Mas você acredita que essa fragilidade também é associada a uma insegurança? Há uma insegurança, Porque, mas como ao você tamanho. mesma falou, eu sempre me vi daquele tamanho.
apesar dos problemas que eu tinha, mas eu sabia quem eu era daquele tamanho. Hoje eu sou uma nova pessoa e eu não sei me portar desse tamanho, eu não sei quem eu sou. Exatamente. Então, se eu não sei quem eu sou, como eu posso ser expansiva e segura e dona de mim, Exatamente. se nem eu mesma me entendi? Exatamente, como eu falei, a pessoa que não sabe quem ela não sabe Ela se se contém, mexer. né? Ela se contém. Ela se contém. E Mas eu acho que existe essa- uma... Desculpa, existe uma mudança também do olhar de fora para ela, né? Então, é muito comum o paciente que ele... Enquanto ele vive a doença obesidade, e ele antes de operar tá obeso, a gente trata ele diferente também. Sim. Não é Sim. verdade? Muita pessoa com obesidade é infantilizada É o melhor amigo, pelas é o mais outras engraçado. pessoas. A gente- Exatamente. Você olha com uma conotação diferente. E, de repente, ele não é mais. Ele não quer ser mais. Mas, ao mesmo Ou tempo, ele ele quer. não exercitou. Exato. Falar não, por exemplo. Não simples. Ele pode ser, continuar sendo legal, sendo tudo que ele quiser. Mas ele não tem o repertório, né? Então, a pessoa se contém, porque ela não sabe qual é o espaço que ela pode ocupar. Então, de repente, uma risada mais expansiva, ela não se reconhece mais. É que nem chegar num ambiente novo, numa escola nova, em tudo novo. Você não conhece aquele espaço. Você Exatamente. não conhece o corpo. E aí, eu creio que a gente fica, o paciente, enfim, fica com aquela sensação de que ele perdeu, mais ou menos, perdeu o território. Como se tivesse Perdeu perdido alguns o território. direitos. Então, assim, eu ocupava esse espaço. Agora eu sou pequenininha. Acho que essa sensação de fragilidade vem muito dessa ideia de eu era mais percebido, nem que seja de uma Protegido, maneira não né? boa, né? Existe uma proteção da obesidade para muitas. Nada na vida é tudo ruim e nada na vida é tudo bom. Não existe essa, né? Então, se a gente tiver um olhar da parte que a obesidade te protege, ela te protege de muita coisa. Então, ela te protege muitas vezes de ser visto de uma maneira mais sexualizada, né? Então, quantas mulheres depois emagrecem, elas se surpreendem, e não é positivo obrigatoriamente naquele momento para muitas, esse olhar que parece que recai sobre elas e que elas não estavam acostumadas a lidar com aquilo. E que, né, e impacta. Então, é óbvio que eu fico mais contida, né? Se eu chego num lugar que eu estava super confortável antes, porque ninguém me olhava, e agora, aonde eu chego? Nossa, como você está linda. Nossa, como você emagreceu. Nossa, a pessoa vai... Chega a ser invasivo. Chega a ser muitas vezes, invasivo, claro. né? Então, acho que isso tudo vem... como você tira a pessoa, e eu falo muito isso, é uma crise de transformação. Sim. Porque mesmo que racionalmente eu estou indo para a minha melhor versão, para controle de doença, para melhora de sobrevida, tudo que é diferente assusta, né? Então, e quando a Ana fala de crise de transformação, eu lembro sempre de uma figura que todo mundo usa no Instagram, nas redes sociais, que é aquele corpo... da cintura para cima é um corpo considerado normal, mais padrão, e da cintura para baixo, essa mesma pessoa está se esculpindo. Então, acho que é um trabalho de esculpir, e tem que ter alguém ali para te guiar nesse caminho, né? Porque é uma crise de mudança, mas eu acho que vem muito de se auto-esculpir, de ter alguém para te guiar nesse processo. É uma coisa que as pessoas escutam muito quando estão nesse processo, é assim, nossa, mas você não está feliz? Você devia estar tão radiante, você está reclamando assim que perdeu energia, que está meio triste, está chateada. A pessoa não tem ideia do trabalho mental que o paciente está fazendo, né, para construir esse lugar novo, construir esse corpo novo, encaixar a cabeça no corpo, como eu falei. Isso é um trabalho mental que exige muito, exige buscar novas referências, exige largar referências antigas, deixar para trás, né? E ter autoestima, né? Reconstruir uma autoestima que muitas vezes foi massacrada ali por situações diversos, de abuso moral, emocional, às vezes sexual, profissional, de não contratação pela obesidade. E uma coisa que eu queria dizer é assim, existe um movimento global, chama People First Language. A pessoa vem antes da linguagem, né? Uhum. Na linguagem, a pessoa vem antes. E o que isso impacta na obesidade? Isso é usado para todas as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, obesidade. Nós, do Instituto Obesidade Brasil, junto com outras entidades e crônicos do dia a dia, outras entidades e o Fórum Doenças Crônicas Não Transmissíveis, a gente montou um guia
que chama People First Language, linguagem importa, né? E que a gente não fala mais obeso. Porque o obeso é assim, oi, eu sou André, eu sou obesa. Define. Isso não me define, né? Oi, eu sou André, eu sou psicóloga, eu sou mãe, eu sou um monte de coisa, eu tenho obesidade. Então, a gente fala a pessoa com obesidade. Parece uma bobagem semântica, mas isso serve para todas as doenças crônicas e a pessoa se sente mais respeitada. Por que eu estou falando isso? Porque dentro dos abusos, a gente aprendeu também muitas coisas com os pacientes. E esse é um movimento global que a gente está começando a falar de uma maneira diferente. Então, é a pessoa com obesidade, o paciente com obesidade... Eu falo muito portador da obesidade. Pessoa... Isso é uma doença, né? É uma doença, mas quando Não te você define. você porta alguma coisa. Então, eu posso deixar essa coisa aqui. Eu posso deixar de portar. Mas se eu tenho obesidade, que é crônica, ela vai me acompanhar para sempre, é a pessoa com obesidade. Um bom exemplo para a gente ensinar isso para os outros é assim. A gente não aprende que não pode falar paciente leproso? A gente não pode falar. Não é porque, nossa, mas não cai Tuberculoso. É bem. Não isso. cai bem falar paciente leproso. É agressivo. É um paciente portador de doença do Hansen, né? Sim. E por que eu posso falar paciente obeso? Não, porque é uma doença assim como é o Hansen, né? Então, é um paciente portador de obesidade. São Não é coisas pequenininhas que são grandiosas, que estão mudando e que as pessoas com obesidade que chegam para nós, elas até se assustam, sabe? Porque é comum os nossos pacientes chegarem no consultório já se desculpando. Ah, desculpa, eu sou sem vergonha mesmo, eu não tenho disciplina. É muito né? comum. Muito comum. É a primeira coisa que muita gente chega falando. E aí eu digo, não é isso que eu tô vendo. Eu tô vendo uma pessoa que veio buscar ajuda. Já é o primeiro susto. É. Exato. Nossa, essa Andréia tem alguma coisa para me dizer. Ou deixa eu escutar o que ela está falando. Essa é a primeira alinhavada que eu dou para que a pessoa me escute, para preparar ela bem para a cirurgia. E aí a gente vai falar de imagem corporal, a gente vai entender de que lugar ela está falando. Porque, como eu falei, se ela tem obesidade desde a infância, é uma história. Se ela tem obesidade depois de uma gestação, ou depois que ficou sedentário, ou depois que aconteceu alguma coisa, depois de um luto, é outra coisa. Me interessa a história daquela pessoa. Mas para eu fisgar e ela engajar naquilo que eu preciso saber, ela não me conhece, acabou de chegar. Por que ela vai abrir a vida dela assim para mim? Né? Eu vou recebê-la de uma maneira que, assim... Você não é o obeso que está na minha frente. Você é um ser humano, uma pessoa que veio buscar ajuda e eu vou te ajudar a se preparar para isso. E a minha percepção é que, na obesidade, a falta de empatia desse paciente em toda a história de múltiplas consultas, com múltiplas... Porque o paciente que tem obesidade está com dor no joelho, emagrece. Vai estudar, emagrece e manda embora. Falta Como de empatia se essa na palavra vida, emagrece, né? essa dica fosse excelente, né? Uau. Sair com essa dica, eu vou fazer alguma coisa com ela. Só que ele está escutando isso por anos e anos de múltiplas especialidades, né? Então, ele vai criando uma crença, e eu acho que muito paciente vem com a crença de que era muito fácil fazer e que ele não fez porque faltou alguma coisa nele ali, né? Só ele não Uma consegue, falha né? pessoal. Porque, cara, se 100 mil pessoas estão me falando, emagrece, e eu não consegui, o problema está em mim. É. E tem a Não dá coisa... para olhar para todas as pessoas, não. A galera não está entendendo nada da obesidade, está achando ali, baseado em nada, que é fácil o negócio, isso. né? E a gente vê muito isso. Então, eu acho, só para pegar esse gancho, sim. Má, que isso causa a resistência que eu vejo, que todas vocês devem ver no consultório, que o paciente vai passar em consulta com o cirurgião, a alegria está aqui, né? Uau! Quando fala para ele começar o acompanhamento com psico e nutri, cara, parece que vem uma âncora e joga ele no submundo lá do oceano onde ele não respira. Ele não quer. Eu vou passar uma psicóloga por quê? Cara, é impressionante a resistência. E o que eu fico pensando, cara, a gente vai fazer uma parte muito importante, mas que ela é isto aqui numa jornada monstruosa. E a sustentação vai estar exatamente na equipe multi, é onde eles se fecham, né? Mas isso melhorou muito, sabe? Eu digo para vocês que eu estou há 25 anos trabalhando com pessoas com obesidade, cirurgia bariátrica, e lá nos primórdios, passar com psicólogo era uma espécie de tortura, né? E, de fato, os psicólogos daquela época, me incluo nisso, não estávamos preparados.
Acho que nem os cirurgiões, menos ainda. Né? O cirurgião estava lá acostumado a tirar com a mão, literalmente. Um apêndice, uma pedrinha, uma vesícula, e manda o paciente curado para casa. A cirurgia bariátrica mudou tudo na área da saúde de quem trabalha com isso. A nossa visão como profissional de saúde também foi a de ter que escutar essa história dessa pessoa, né? E fazer algo com essa história. E, como eu gosto dessa palavra, ajudá-lo a conduzir uma coisa que vai ser para o resto da vida. Não me interessa que você faça uma cirurgia que vai durar 2 anos e depois, se não der certo, eu faço outra. Não, a gente tem que... A gente não anda atrás de voucher de magreza, né? Não. Né? Então, a gente tem que ser certeiro, a gente tem que te ensinar a usar essa cirurgia, que, claro, tem que ser tecnicamente bem feita, mas é que aquela pessoa que vai... conduzir para o resto da vida dela, né? Então, essa coisa de para o resto da vida assusta muito em diversas áreas, né, da nossa vida. Mas é isso. Obesidade é para o resto da vida. Por enquanto, acho que não viveremos para ver algo muito diferente disso. Tem que saber sobre a doença, tem que saber sobre os tratamentos e tem que saber que a cirurgia não te imuniza da doença, né? Que você vai ter uma ferramenta muito mais compatível com a força da obesidade, né? Mas que você vai ter que seguir algumas regras e não dá para ter tudo nessa vida. Nessa regra tem, por exemplo, suplementação, tem psicologia, que você não é toda hora, não é para sempre, mas tem momentos em que você vai precisar ajustar, tem a parte nutricional, tem a revisão cirúrgica, passa no cirurgião para ver se está tudo bem. É trabalhoso. E muito, né? E, André, você percebe que duas perguntas, eu vou uma de cada vez. Uhum. A relação desse paciente com o cuidado do pós-operatório dele, a saúde dos exames, a saúde do acompanhamento também vai balizar a saúde mental, Sim. porque eu acho que isso é uma coisa que a gente costuma ver. E a outra, para eu não esquecer, eu já vou falar, que é a relação desse paciente não se enxergar nesse caminho de perda de peso, de mudança de formato, de se encaixar num novo corpo, com a evolução para outros transtornos psicológicos, que a gente talvez tenha medo também, né? A pessoa que não acha que está emagrecendo, ela vai se forçar a talvez trazer outros distúrbios alimentares para a vida dela, enfim, a coisa vai complicando. Mas queria primeiro te perguntar da história da relação do acompanhamento pós-operatório, que muita gente fala, tô sem energia, tô cansado, tô deprimido. Isso é uma coisa muito importante da gente falar. Muitas pessoas que foram mal preparadas ou por profissionais despreparados, às vezes não é culpa nem do paciente, ou às vezes porque ela está tão eufórica com a cirurgia e é tanta informação, convenhamos, né? Vem informação do cirurgião, vem informação do psicólogo, vem informação do educador físico, da nutricionista. É muita informação de verdade. É como você se preparar para um vestibular ou um concurso muito grandioso. Absorver tudo isso estando eufórica e esperançosa, né? Vamos lembrar que essa pessoa já passou por inúmeras dietas, tratamentos, já se frustrou inúmeras vezes, já foi maltratada por profissionais de saúde e ela está ali com um fio de esperança, né? Com medo de não dar conta, né? Ela tem medo de não dar conta daquilo que cada vez que ela vai se preparando, ela vai vendo que é da conta dela, né? Então, é uma responsabilidade muito grande nossa preparar bem essa pessoa. E é uma responsabilidade muito grande desse paciente se posicionar nos acompanhamentos, né? Em relação à saúde mental, a gente vê muito, infelizmente, pessoas que foram mal preparadas, ou por um motivo ou pelo outro, não importa, que aparecem depois de 2, 3, 5, 6 anos nos nossos consultórios, no meu consultório de psicologia, no caso, me contando, né? Eu estou nitidamente ali vendo uma pessoa desnutrida, desidratada, sem forças, sem energia. E ela está me contando, a cirurgia tirou minha energia, eu me sinto mal, eu já fui no psiquiatra, eu estou tomando antidepressivo, já faz 3 anos e tal. E aí eu digo para ela, quando você fez seu último acompanhamento nutricional, seus exames?
Ah, não, mas eu me sinto ótima em relação à cirurgia. Mas eu tô ótima. Não, a cirurgia não tem Eu nada. não tenho nada, eu não tenho dor, Eu não só tenho tô triste. Eu só tô triste. Mas eu acho estranho, porque eu não vomito, como se a cirurgia fosse feita para Sim. vomitar. Eu só tô triste. Eu só tô sem energia. Tá bom, eu não sou nutricionista, eu não sou médica, mas é a primeira coisa, antes da gente pensar numa psicoterapia, a gente vai ter que fazer essa avaliação. E, invariavelmente, se a pessoa é uma paciente bariátrica, ela está com algum grau de desnutrição. E isso afeta, esse é o ponto que eu quero deixar muito claro para as pessoas, que a saúde mental depende diretamente de se você está bem nutrido ou não. Né? Se você está desnutrido, desidratado, você não vai pensar direito. Você não vai ligar ideias. Você não vai render no trabalho, nos estudos, onde quer que você esteja. Muitas vezes, você não está deprimido. Você está desnutrido. Então, isso é uma coisa que faz parte da cartilha inicial. Antes do pré-operatório, a pessoa tem que saber disso. E é uma coisa, André, desculpa até te interromper, que a gente tem aqui como parceiro, eu vou aproveitar esse momento para falar isso, Ok. Polivitamínicos e uma empresa de vitaminas, porque a gente entende a importância disso. Então, a Suprimed tem toda a linha Fusion, tem a linha Supribari, tem B12 sublingual, todos feitos para o paciente bariátrico. Porque, às vezes, eu não sei se vocês têm essa impressão quando a gente fala de vitaminas. Eu tenho a impressão que aquele paciente que volta comigo no pós, não é ele que sentou naquela cadeira no pré. Porque a gente fala para ele. E eu acho que vai muito dessa ansiedade, do avalanche de informações. Tem que muita coisa, mas parece que depois ele chega lá, o que era mesmo? O que tem que mesmo? Mas a minha impressão é que vai além, é a falta do protagonismo. E o lance da vitamina é, para a vida toda, é algo complexo, né? Então, sem julgamento, porque como eu não vivo, deve ser difícil. Porque do jeito que eu sou esquecida, eu teria que criar muitas estratégias para não esquecer. Então, o ser para a vida toda é uma questão complexa. E eu acho que a questão é de não existir percepção com pouco tempo de não uso. Então, acabou minha vitamina. Passei 20 dias sem usar vitamina. Sinto alguma coisa? Não. Porque a natureza sabe. Ela vai tentar te ajudar, né? Então, quando... Eu recebi uma paciente semana retrasada, ela operou em 2000... Já tem uns 10 anos de operada agora. Eu recebi os exames, cara, eu fiquei olhando o exame assim, incrédula. Porque eu olhava e falava assim, mas não é possível. Porque eu achei que ela estava bem, porque os exames estavam tão horrorosos, que eu falei, como essa pessoa está em pé na minha frente, ela tá de pé, eu sorrindo. penso isso. Inacreditável. Eu estava perplexa, HB de 6, assim, umas coisas... Uau. Eu acho que eu nunca vi uma vitamina D tão baixa. Por quê? Porque ele não sente fácil. Quando começa a sentir, ele já está muito tempo sem usar. O que ele pensa? Ah, não é falta da vitamina, porque eu já não uso há 2 anos, comecei agora faz um mês passar mal, não é isso, não é? Talvez ela até Exatamente. normalizou aquela vida mais devagar. Se sentir mal. né? Ah, eu sou operada mesmo, é assim mesmo. Muita gente acha que a cirurgia bariátrica, o preço que você vai pagar é vomitar e é se sentir mal. E não, a gente opera para ficar melhor, a gente opera para ter saúde, mas isso depende de uma série de cuidados que são vitalícios, não tem jeito, né? Então, é muito importante ligar que se está faltando energia, se a sua saúde mental está mais ou menos, você está triste, ou sem energia mesmo para estar com amigos, para sair, para trabalhar, para fazer coisas... Faça os seus acompanhamentos. Não existe, eu vou falar bem claramente, não existe cirurgia bariátrica bem-sucedida sem suplementação. Falei. É isso aí. Não existe. Não existe. Ai, mas eu estou me sentindo super bem. Ai, mas o meu médico disse que a minha cirurgia... Ah, mas me disseram que se meu exame está bom, eu não preciso tomar... Não acreditem em nada disso. Não existe cirurgia bariátrica sem suplementação. Pelo menos para a saúde física e mental, no curtíssimo prazo. Você pode não estar sentindo nada, mas você vai sentir e está faltando, e o seu corpo está roubando de algum outro lugar que ele não devia roubar. Exatamente. Então, é muito importante que a gente fale isso. Quando isso vem do psicólogo, eu acho que tem um impacto diferente de quando vem do médico. Porque quando vem do médico, já está no pacote médico, né? Quando vem do psicólogo e associa a saúde mental, a pessoa pensa de um outro lugar diferente. Então, sempre que eu tenho essa oportunidade, eu falo isso. E se você tivesse que dar uma orientada para um paciente, porque a verdade é, temos acompanhamentos e acompanhamentos, Sim. né? A gente tem que ser verdadeiro. E a ideia é que o Podbari possa ser janela de informação para todos, né? Desde aquele que não vai ter um acompanhamento psicológico como a gente gostaria Sim. que fosse, por N questões.
o que ele poderia fazer no pré-operatório para lidar com essa drástica mudança de imagem corporal que vem no pós-operatório? O que eu posso fazer se eu não consigo ter o melhor acompanhamento possível, se eu acabei de perder o convênio e fiz a cirurgia faz 2 semanas, isso acontece, infelizmente. O que eu posso fazer? Que informação que eu poderia ter, além de ler seu livro, que é fundamental? Mas que outra coisa, que outra oportunidade esse paciente poderia buscar sozinho até que ele alcance chegar numa equipe adequada? Primeiro, faça o melhor pré-operatório que você puder, porque isso vai te dar subsídios, informações para que você saiba até o que perguntar. E é muito importante que você saiba identificar o que é normal e o que não é. Então, por exemplo, falta de energia no pós-operatório. Tudo que você sentir de estranho no pós-operatório, você tem que primeiro relacionar à cirurgia bariátrica. Então, estou com falta de energia, estou me sentindo deprimido, cheque sempre antes no exame de sangue, em algum profissional, no posto de saúde, que seja. Agora, o mais importante, na minha opinião, não deixe a doença se instalar, ou seja, não deixe uma anemia se instalar, não deixe qualquer coisa de uma desnutrição de cobre. A gente nem sabe que come cobre, que ingere cobre na suplementação, mas não deixa nada disso se instalar, porque quando você for descobrir, o tratamento vai ser muito mais chato, mais longo, mais caro, inclusive. E outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, muitas pessoas falam, mas é caro, né? Não tenho acesso, é difícil. É mais caro, e eu sei que independentemente de para quem a gente está falando, se é um paciente bariátrico, priorize a sua suplementação e o seu acompanhamento. Por quê? Porque matéria-prima de medicamento, de suplemento mal feito, é a mesma coisa que nada. A gente vê isso nos exames de sangue, né? Compra na farmácia X, aquele baratinho que, pelo menos eu estou tomando. A pessoa vai na melhor das intenções, ela está tomando. Mas tome cuidado, porque tem matéria-prima que é mal feita. Então, priorize o seu pós-operatório eterno com os cuidados que você aprendeu no pré. No meu livro, eu escrevi esse livro exatamente pensando nas pessoas que não têm acesso. Mostra pra gente o livro, André. Então, o livro chama Cirurgia Bariátrica, Manual de Instruções para Pacientes e Familiares. Então, tem desde se preparar, de como me preparar, tem que perguntas eu devo fazer. Por exemplo, às vezes a pessoa não sabe o que ela tem que perguntar para o médico. O que eu devo saber, né? Então, tem um capítulo sobre isso. Tem separações conjugais, tem imagem corporal, tem tipos de cirurgia, tem tudo isso que a gente falou aqui mais um pouco. Para as pessoas que não têm acesso ao tratamento contínuo, a pagar consultas, a gente sabe disso. Então, é um manualzinho que, assim, em que momento eu estou? Desde o pré-operatório até o resto da vida. Isso é tão importante, desculpa, Ana, isso é tão importante porque o paciente bariátrico, quando chega, não todos, mas uma grande maioria que chega até nós e vai buscar a cirurgia, ele está com pressa. Ele está com muita pressa, porque eu já fiz de tudo, eu já tomei remédio, já fiz isso, já fiz aquilo. Ele está com pressa, ele quer tudo o mais rápido possível. E o sucesso da cirurgia, eu concordo com a Andréa, e eu acho que isso precisa ser entendido. Ele depende do pré, muito também. Então, às vezes, aquele paciente, ele vai num lugar onde ele recebe um laudo para ele ser liberado na primeira consulta, ele não presta tanta atenção. Então, acho que esse livro, ter o livro como um guia é importante. E não ter tanta pressa. A doença é crônica, tudo é um processo. A gente sabe que vocês já estão meio machucados, já passaram por muita coisa, mas tem que ter uma calma. Da melhor forma. Porque é a gente mesmo que sofre as consequências dessa pressa. Sim. Infelizmente. E posso dar mais só uma palavrinha? No pré-operatório, prepare-se da melhor forma. Pergunte, converse com seus médicos, com os profissionais da equipe. Pergunta o máximo possível. No pós-operatório, vai dar medo. Primeiro ano dá muito medo. Tanto por essa transformação toda que a gente falou aqui, mas também pelo medo de não dar conta. Ele já passou por inúmeros tratamentos, ele já voltou a ganhar peso várias vezes, e ele tem medo, sim, principalmente quando a pessoa emagrece, está naqueles finalmente estabilizando o peso, dá muito medo de, será que eu vou dar conta? Será que dessa vez vai?
E as pessoas falam também, olha lá, tá comendo, já está comendo, você pode comer isso, tem certeza? Ou você faz um prato, a pessoa sabe que você fez cirurgia, já olha assim para o seu prato, dá aquela olhada, vai engordar de novo, hein? Então, vira um negócio de domínio público e é muito incômodo e dá realmente muito medo. Dá aquela engordadinha, 1 quilinho, 2, já acha que foi tudo a perder? Não. Estou aqui 25 anos de cirurgia bariátrica para contar para vocês e foi isso que me estimulou a escrever esse livro. 25 anos atrás eu não tive orientação nenhuma, praticamente. E isso faz o paciente adoecer. Então, aproveitem os profissionais no pré-operatório e no pós. A gente tem Podbari, Obesidade Brasil, muita gente com boa intenção para ajudar. Entender que a equipe é a tua rede de apoio, né? E que ela tem que estar com você sempre. Porque tem momentos que na doença crônica, tem momentos que a gente cansa, né? O paciente cansa do dia a dia, de ter que fazer boas escolhas diárias. Fadiga, às vezes. Então, quando você está mais fraco, você tem uma rede de apoio que naquele momento te segura. Isso. E, às vezes, você está super potencializado, né? E tem um momento que o paciente está no pique. Aí, ok, a rede de apoio se distancia um pouco, mas ela está lá. Então, esta rede de apoio, se ela não está sustentada, em 25 anos... É fácil a doença vencer, porque é uma doença extremamente potente. Né? Exatamente. Então, a gente tem que ter um tratamento que possa chegar perto de uma doença que ela é extremamente agressiva. E, às vezes, quando a gente está magro, né, naquela fase de final de emagrecimento, dá uma sensação de cura, uma sensação de não preciso. E, ao mesmo tempo, um medo tremendo se eu vou me manter ali, se eu vou conseguir me manter ali. Eu tenho a impressão de um sentimento de você estar indefeso, que é o que a Ana falou. Todo mundo vai dar um pitaco. A Andrea também falou, você vai comer isso? Nossa, mas você já pode comer aquilo. E quando você está na obesidade, é gordo. É gordo, eu sou gorda mesmo. E aí você assume um lugar Tá comendo, por isso que é gordo. Mas quando você tá gordo, você tem aquele escudo de, não, é isso aí, eu como isso mesmo, por isso que eu sou gordo. Depois que você emagrece, você fica meio indefeso. Tem uma responsabilidade porque todo mundo mete o bedelho. Interna e externa, porque te cobram. Exatamente isso. Eu quero fazer uma pergunta que eu acho que a gente não trouxe, eu acho que vale a pena. Primeiro, quando a gente fala de imagem corporal e você do ponto de vista da saúde mental, como que você consegue separar uma pessoa que ainda não se encontrou naquele corpo de uma pessoa que realmente está te preocupando dela estar desenvolvendo um transtorno alimentar ou até um transtorno de identidade, de imagem corporal? Qual que é o momento que ela deve ter uma atenção especial em relação a isso? Isso é uma das perguntas. Ótima pergunta, porque isso também faz parte do manual. É importante que a pessoa saiba que ela vai passar por isso. Lá entre o 3º e o 8º mês pós-operatório, mais ou menos, são momentos em que ela vai se perder na imagem corporal. São momentos em que é normal, a gente considera normal essa bagunça na imagem corporal. E é um momento muito intenso da psicoterapia, quando o paciente está em acompanhamento psicológico. É um momento intenso porque é quase que a gente pega na mão e fala, vai passar, você vai encontrar, mas você está em plena transformação. É aquele momento que ele está emagrecendo mais, que dá um medão. E a pessoa tem a impressão de que ela não vai chegar num lugar onde ela vai se reconhecer. Então, é como atravessar uma geleira. Eu falo assim, você não vai de chinelo e de camiseta atravessar uma geleira. Você vai se preparar, você vai colocar a roupa térmica, você vai se bota e coisas. Você não vai atravessar a geleira. Então, vamos juntos. Eu vou te preparar. Vamos fazer uma lista aqui do que você vai precisar. E você vai ter medo, você vai recuar, você vai pensar, melhor coisa que eu fiz, mas eu tô com medo. E por aí vai. Então, tem um momento que a gente considera normal. A bagunça na imagem corporal, tá? Então, até o final do 1º ano, dá para a gente considerar que faz parte da construção. Depois disso, é devagar. Não é assim, passou o 1º ano e agora eu me encontrei, agora eu entendi, agora eu caibo nas roupas que eu vou na loja e compro pela internet, porque eu já sei. Não. Você vai continuar comprando errado, você vai continuar fazendo o seu prato errado no quilo, você vai olhar para aquele prato e você vai associar a fome a um X, aí você vai comer menos X. Então, ainda vai ser momento de construção. Mas
Se a pessoa estiver usando uma roupa muito maior do que o tamanho dela, se ela tiver com muito medo de dar esse passo de se enxugar, vamos dizer assim, de estar no tamanho que ela ocupa, sentar numa cadeira com mais conforto, né? Começar a ter vontade de estudar, de investir na profissão, de fazer outras coisas que antes ela não podia, aí a gente começa a se preocupar. Os transtornos alimentares, eles são mais raros no pós-operatório. Pode acontecer de ter tido um transtorno mental ou alimentar mal diagnosticado no pré-operatório e ele voltar, né? Então, o psicodiagnóstico é fundamental no pré de tudo, né? Então, por isso, precisamos de profissionais especialistas. Ou ele pode se desenvolver no pós-operatório, como qualquer pessoa, pode desenvolver uma depressão, uma ansiedade ou um transtorno alimentar. Mas aí, se ele estiver acompanhado, a gente pega isso no começo. E também, eu acredito que eu, às vezes, acabo vendo isso no consultório, né? Querendo ou não, são pessoas que vêm nos procurar em busca de sonhos. Eu tenho um sonho. Não é só a perda de peso, é um sonho que caminha junto com essa perda de peso. E, às vezes, aquela mulher, ela pensa, quando eu pesar X quilos, eu vou me sentir feliz, eu vou me sentir benquista, eu vou me sentir amada, eu vou me sentir forte, desejada, enfim, a gente pode falar aqui N coisas. E, às vezes, eu vejo pacientes que chegam naquele peso e falam, poxa vida, mas eu sou a mesma que sempre fui, né? Eu continuo com as minhas fragilidades, eu continuo com os meus receios, com as minhas inseguranças, ou até, eu achei que com 60 quilos, vou usar o quilo lá que você usou daquele número bingo aí, né? Eu achei que com 60 quilos já tá com tal corpo. E não. Eu tô com um corpo diferente do que eu almejava. E será que eu sou feliz? Poxa, e agora? O que vai ser de mim? Olha como é difícil essa questão da imagem corporal. É uma coisa sensível, eu acredito muito, e muito individual. Por isso que é tão importante a gente ter uma psicóloga para chamar de sua, né? Para poder entender que cada um é um. Tem gente que pode até chegar naquele número do peso, tá com um pouco mais de sobrinha de gordurinha ali, uma flacidez ali, mas está tudo bem, ela está ótima, está se sentindo forte. Mas, por outro lado, tem outras mulheres que tinham outros sonhos. E quando ela alcança aquele 1 ano de perda de peso, como você falou, ela fala, poxa, mas não era esse o meu sonho. E qual que era o seu sonho? Será que seu sonho era uma expectativa muito acima do que poderia chegar? Por isso que é tão importante a gente ter uma psicóloga para nos mostrar a nossa própria força. E a nossa força não está se a gente está com obesidade maior ou menor. Sim, a nossa força é dentro da gente, né? Em todos os momentos da jornada do tratamento da obesidade. Sim. E você falou uma palavra muito importante, expectativa. Trabalhar as expectativas no pré-operatório é fundamental para um pós-operatório saudável, né? Mentalmente saudável. Muito que o que é peso ideal não é o peso idealizado, né? Exatamente. A gente está falando de controle de doença e não entrar num padrão de sociedade E, que André, ele é castrador. E que ferramentas que você dá do ponto de vista psicológico para aquela mulher que não está se enxergando naquele peso? Aquela mulher que fala assim, nossa, doutora, todo mundo fala que eu tô tão magra, mas eu me vejo gorda ainda. Que ferramenta que você dá para ela? Bom, ferramentas psicológicas da gente tratar isso, né, psicologicamente falando, mas algumas coisas práticas que eu peço para as minhas pacientes fazerem nesse momento. Eu falo assim, vai naquela loja de departamentos que ninguém vai te abordar, não vai ter um vendedor, uma vendedora para te falar isso aqui fica bom, fica mal. Pega 10 peças de roupa e vai para o provador. Vai lá, tem um monte de espelho, vai lá, se olha, não tenha pressa. Faça isso algumas vezes. Sempre ela vai pegar peças muito maiores. Isso é um exercício prático, até simples, né? Mas que assusta. Que fala, não pode ser que eu entrei numa roupa 40, às vezes 42, sei lá o quê. Uma pessoa que vestia 60, 50... Ela vai embora sem levar nada, porque ela não acredita que aquilo coube nela. Agora ela tenha visto. Outro exercício que eu falo, que eu acho muito interessante, guarde aquelas fotos do pré-operatório que você quer rasgar. Rasgar hoje, elas são digitais, né? Mas lá na época que eu comecei, as pessoas rasgavam literalmente as fotos. Não apague as fotos. Guarde, mesmo que você não mostre para ninguém. Põe senha. Mas olhe para elas de vez em quando.
olha para elas, porque aquele dia que você acordar e você falar, putz, não tô me sentindo bem, eu acho que eu vou engordar tudo de novo, você olha para aquela foto e fala, eu tô ótima, eu tô bem, nossa, olha de onde eu vim, meu Deus, eu não me via desse jeito. E surgem pensamentos desse tipo. E, de fato, muitas vezes, quando a gente está com 140, 150, 120, muitos quilos, a gente dribla mentalmente para não se sentir daquele jeito. Senão, muitas vezes, a gente nem sai de casa. Sim, surta. Né? É muito difícil ter obesidade, é muito difícil escolher uma roupa, é muito difícil se sentir olhado, é muito difícil se sentir apontado, é muito difícil você ter que olhar para a cadeira do restaurante ou do barzinho que você vai com amigos e você saber que você não cabe ali. Você ir num consultório de um profissional de saúde que começa no mobiliário que ele vai te receber. Na sala de espera, não tem uma cadeira para mim. Né? De diversas especialidades. Acesso, você não cabe na catraca, você não passa... da hora que a pessoa acorda, a hora que ela vai dormir, ela está lidando com aquela obesidade. Então, eu sempre digo que quando a gente emagrece muito, sobra uma energia mental que a gente ocupava com isso. Com que roupa eu vou vestir, com que cadeira eu vou caber, com tudo bem, será que eu... E me senti assim, tem uma festa de amigos, mas acho que eu não vou porque eu estou me sentindo mal. A energia era ocupada driblando, né? Quem eu sou, como eu me apresento. Então eu vou ser mais engraçada, porque aí eu driblo a minha imagem. É um cansaço mental, é um exercício, né? Que depois acaba... A pessoa fala assim, nossa, eu fiquei mais introspectiva. Eu não preciso mais ser tão engraçada. Mas, ao mesmo tempo, eu sou, porque eu já desenvolvi isso e legal, tudo bem, né? Mas agora eu perco a mão, às vezes, um pouco na risada para fora, na risada para dentro. É muito trabalhoso. E é muito lindo esse processo, porque é um processo de renascimento, é um processo de ocupar um lugar, e aí vem o sonho, vem a expectativa, mas dentro de uma possibilidade. Né, dentro de um corpo. Eu falo que a gente tem um terceiro corpo quando a gente opera. Você não vai ter o corpo da sua adolescência, você não vai ter o corpo, talvez, de antes de uma gestação, para quem teve, e você vai ter um corpo que passou por uma obesidade e que vai ter obesidade para sempre, mas você vai ter a flacidez, você vai ter registros dessa doença. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Se amar em cada parte da jornada, né? Essa é a grande verdade. É isso. Amamos, Andréa. Podia ficar aqui, acho que uns 3 dias falando, Eu ficaria né? Nossa, eu também. Eu adoro falar certeza. sobre saúde mental. Porque é um assunto que nos toca, né? Eu acho que o fato também de sermos mulheres, de alguma maneira existe uma sensibilidade maior, né? Principalmente Marta, que já operou. Então, assim, é fácil você se ver, provavelmente, em vários momentos todas as desse falas. bate-papo, né? E eu fico aqui reconectando milhões de pacientes meus. Eu acabei de mudar de consultório. E fomos para um consultório novo, o consultório está em reforma. E no terceiro dia, e eu não tinha visto isso, tá? Lido com obesidade. Eu vi uma paciente minha entrar no consultório. E eu vi ela se dobrar, mas ela fez um malabarismo para entrar na porta do consultório, que na hora eu queria morrer. E a partir dali eu fiquei tramando até acabar a reforma e chegar à porta nova, o que fazer para o meu paciente poder entrar. Então, imagina que experiência essa paciente teve. Que quando ela vai buscar ajuda para a obesidade... O primeiro lugar que ela entrou, ela já teve que fazer um malabarismo. Eu mesma, se fosse ela, não voltaria no meu consultório. Que bom que você viu. E eu fiz essa meia-culpa. Cara, eu tinha que ter visto essa porta no 0 minuto de jogo. E nem alugado esse lugar, se não pudesse trocar a porta antes de eu chegar lá. Mas não vi. Por quê? Porque eu não vivo. Então, é diferente, né? Então, quero me desculpar com essa paciente, se ela estiver me vendo. Tudo já está sendo modificado, mas olha que como. Eu trabalhando com isso, eu não parei para ver isso antes de alugar o consultório. Porque eu entrei na porta. Porque não é a comum grande verdade também, é essa. né? Eu não precisei virar de lado. Se eu precisasse virar de lado, eu não teria alugado Mas aquele a gente lugar. aprende muito com os nossos pacientes. Exato, E dia a essa dia, construção, ela é feita em conjunto. Eu digo que não é que a gente tem um saber e ele não tem outro. Somos seres humanos, um cuidando do outro e um aprendendo com o outro. Só uma coisa que a Ana falou, é muito rápido. Você falou da paciente que te mandou uma mensagem, eu recebi uma mensagem, eu até repostei ela e causei uma discussão no Instagram sobre isso. Ela começa o texto assim:
por favor, doutora, me ajude, não sei mais o que fazer. Operei há 4 anos, se eu não me engano. Ela sempre assiste, ela vai saber que é ela. E eu faço terapia, eu vou na nutricionista, eu tô indo na academia. E contou a história inteira, completa, e ela terminava assim: não sei mais o que fazer para sair dos 69 quilos. E aí eu postei isso e pus lá no Instagram, falei, vamos ver. Como que vocês ajudariam essa paciente? O que vocês diriam para ela? Todo mundo, não, tem que fazer terapia 3 vezes por semana. Tem que ir na nutricionista de novo. Troca de equipe, não sei o quê. E aí a minha resposta final foi, qual é o problema de pesar 69 quilos? Onde que ela tá nessa ideia? A gente não sabe. Então, assim, ficou todo mundo familiarizado, não, conectado com ela, querendo ajudar, virou uma comunidade, foi legal de ver. Mas tudo bem, mas qual que é o problema de pesar 69 quilos? Nenhum, gente, tá tudo bem. A gente coloca o peso da vida, como a Karina falou, no número da balança. Não pode ser assim, não pode. É a diferença do ideal pro idealizado, né? Total. Gente, precisamos acabar, porque eu acho que a gente tá 1 hora aqui já. Andréia, amamos. Um super prazer estar aqui com você Que hoje. delícia. Tenho certeza que você vai voltar muitas e muitas vezes, porque dá para ter tema aí para 2 anos de Pod Bari. Vamos fechar aqui, gente, porque passamos o tempo, mas foi muito legal. A gente tinha que ganhar esse tempo, né? Obrigada, Porque eu tô muito formação é feliz de vida, estar né? aqui. Lembrando, gente, que a gente tem o cupom para ajudar vocês a manter a suplementação como se deve. Em todo o site da Suprimed, em todas as vitaminas, 10% de desconto com o cupom PODBARI. Então não deixa de suplementar e não perde os episódios do PODBARI. Até o próximo.